Começa agora uma entrevista inédita aqui nos estúdios do Correio da Manhã. Nós vamos conversar hoje uma entrevista dupla. Mas por quê? São os irmãos Amorim. Os dois têm o mesmo sobrenome, estão na política e hoje representam um fato de ter dois irmãos que tiveram uma projeção política aqui no Rio de Janeiro muito grande. O primeiro deles foi candidato a vice-prefeito, quando o Flávio Bolsonaro foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e foi o deputado estadual com 140 mil votos, Rodrigo Amorim, que, como ele mesmo brincou no início da entrevista, fez questão de sentar à minha direita. E à minha esquerda, mas não tanto à esquerda assim, o Rogério Amorim, que é médico, que é o vereador, é o mais novo caçula da família que estreia na política, e vocês dois com mandatos pelo Rio de Janeiro. Aliás, eu queria apenas dizer que é a primeira vez que nós estamos nessa fase inicial de estúdio, gravando uma entrevista em dose dupla. E é bom que essa entrevista ocorra com os irmãos Amorim. Eu vou pedir, Rogério, para começar a entrevista com o caçula. O Rogério, que é o caçula da família, daqui a pouco eu passo. Rogério, como é que foi seguir os passos políticos de um irmão vitorioso na política? Sempre uma honra. Na verdade, sou médico, sou neurocirurgião, nunca antes tinha exercido cargo político nenhum e resolvi entrar na política, obviamente seguindo os passos do Rodrigo. Eu me envolvi bastante desde a campanha dele, da campanha eleitoral, e no mandato dele. E eu vi que eu acho que eu deveria dar a minha contribuição para a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que durante muito tempo a política ficou desacreditada e o que aconteceu naquela eleição de 2018 foi muito marcante. Eu acho que foi um claro recado da sociedade no desejo de se fazer uma nova política, um jeito diferente de se fazer a política. E motivado por isso tudo, eu aceitei esse desafio e me lancei e, graças a Deus, fui vitorioso nessa eleição. E aí, a responsabilidade sua, Rodrigo, depois de um mandato conquistado, lançar o irmão na política? Mas ele continua operando ainda, né? Sempre. O Rogério é um cara, sempre foi muito caxias, muito disciplinado. Então o Rogério continua conjugando essa vida de médico, neurocirurgião e de vereador, um grande vereador no Rio de Janeiro. A gente brinca que o Rogério não dorme. Ele opera, às vezes à noite, passa visita nos pacientes pela manhã bem cedo. E aí, no caminho para o hospital, ele já está perturbando a turma da equipe nossa. Fizemos um gabinete integrado, né, na Alerj e na Câmara Municipal. E ele já está ali dando os comandos. A grande verdade é que a gente tem somado as nossas características. Nós nos complementamos totalmente. Concordo plenamente. O Rogério... Nos complementamos até em temperamentos, em posturas. Eu acho que é muito interessante essa união. O Magnavita, o Rogério, ele até... Mas deixa eu só fazer confidência aqui. Outro dia clonaram o telefone do Rogério. Verdade. E ele recebeu uma mensagem sua pedindo dinheiro. E você recebeu uma mensagem do Rogério pedindo dinheiro para você. Aí você viu na hora que era fraude, porque na hora, né? Você na hora, dinheiro aí. O Cláudio Magnavita. Dupla jornada de salário. Eu percebi logo que era trote, porque habitualmente ao longo da nossa vida, desde pequenininho, sou eu que vou lá pedir dinheiro pro Rogério, mexer no que ele está guardando, que sempre foi um cara muito controlado, muito centrado, muito racional. Exatamente. Então eu vi logo que era trote. Agora, quem vê vocês dois da política, quem conhece, a gente sem a mídia tem esse poder de informação, tem uma percepção exatamente da figura truculenta, político, que mete, pega o microfone, quadra, quebra a placa, vamos falar sobre isso ainda hoje. Enfim, aquele político truculento. E o Rogério, aquele cara mais manso, que chega na política, hoje conquistou, tem um relacionamento extraordinário na Câmara dos Vereadores, mas as pessoas não sabem que existe uma ciência política por trás disso, que você se preparou para esse mandato que você tem, porque você é advogado, você seguiu a carreira de seu pai e sua mãe, né, como advogado, e você estudou muito a questão partidária, a questão das alianças, dos pequenos partidos, e você foi construindo ao longo desse período uma ciência por trás dessa mecânica de legenda partidária, ocupou posições como secretários municipais dentro desse contexto de alianças partidárias, até chegar a ser vice do Flávio Bolsonaro e depois um vereador com 140 mil votos. Eu queria que você falasse exatamente desse processo científico que está por trás do advogado que resolveu entender e compreender o mecanismo da política.
partidária, principalmente. Sem dúvida nenhuma. Na realidade, essa questão minha com a política nasce no âmbito do Mercosul. O Brasil foi até agora o único país que não fez eleição direta para o parlamento do Mercosul. Diferente... Isso durante uma incursão sua no Uruguai, né? Exatamente. Eu fui na vida privada, né? Na vida empresarial, eu tive uma passagem ali no âmbito do Mercosul. Acabei ocupando alguns assentos na Secretaria de Fundações do Mercosul. E ali fiz uma pós-graduação no Uruguai. E ali eu pude viver um pouco do parlamento do Mercosul. Diferente da comunidade europeia, em que o parlamentar da comunidade é eleito e tem uma força muito grande, tem mandato, nós não fizemos eleição direta. Foi num momento conturbado do Mercosul, que o Brasil não tinha membros diretamente representados, a representação é indireta, como é até hoje, e foi um momento de ingresso da Venezuela na contramão de qualquer processo ali, naquela força da Venezuela absolutamente à esquerda. Então eu fui um crítico veemente disso e volto para o Brasil com o intuito de ingressar na política. Começo a conhecer um pouco do universo partidário, sobretudo o partido como cartório. Ou seja, os pequenos partidos. Pequenos partidos Ou seja, legendas sem nenhuma base de estruturação, eu falo... ideológica ou jurídica. E que acabam sendo mercadoria de tempo de Exatamente. Ou de... Os pequenos partidos ali funcionando sem nenhum viés ideológico definido, funcionando como aluguel à disposição de uma eleição naquele momento. Então eu participei ativamente do processo de montagem partidária em 2010, 2012, e através desse processo de montagem partidária, eu me cacifei, com base também na minha experiência pessoal, como advogado para participar no secretariado na Baixada Fluminense. E a partir daí assumo a gestão de um partido em 2016 e tenho a honra de ter concorrido à eleição de 2016 ao lado do senador Flávio Bolsonaro para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Fui vice-prefeito do Flávio Bolsonaro. Agora, completando essa tua fala, eu recebo algumas críticas na Assembleia. Vamos corrigir. Não é corrigir, vamos botar os pontos i. Você concorre a vice do Flávio, mas você ia ser vice de um outro candidato. Pois é, eu ia ser vice do Osório. E naquele momento eu tinha construído um partido... Secretário do Trabalho, de Transporte. De Transporte de Estado, e tinha tido uma passagem no município do Rio também. Na construção naquele momento, já fazendo uma lógica diferente do tradicional, eu tinha montado uma chapa de vereadores para a cidade do Rio de Janeiro, absolutamente heterogênea, que seria uma eleição como foi, uma eleição competitiva, sobretudo nesse espectro centro-direita. Tivemos muitos candidatos concorrendo, e ali eu já sabia que seria uma eleição muito competitiva, o prefeito Crivella com chance efetiva de ganhar, como ganhou. Tinha um desafio, que é o meu desafio permanente, não permitir que Marcelo Freixo ocupe qualquer cargo no Executivo, que é uma temeridade, uma aberração para o Rio de Janeiro, um contrassenso. Então, nessa lógica, foi montada uma chapa de vereador competitiva. E aí resistimos às ofertas da política tradicional, do toma lá da cá da política tradicional, e isso fez com que fosse cacifado para uma disputa de vice-prefeito. Estava tudo acertado. Véspera, né? Tudo acertado para... Soube que foi na véspera. Na véspera, na semana do registro de candidatura, o deputado Otávio Leite, dirigente do PSDB, o Osório era do PSDB, chega no Rio e o acordo ali foi desfeito, porque, segundo ele, era necessário uma composição na chapa proporcional de vereador. E aí você tinha prometido que da proporcional de vereador, que na chapa de vereador você não ia agregar nenhuma estrela, ninguém com mandato. Ninguém com mandato, nenhuma grande figura. Mais chance. Para a nominata se tornar competitiva. Ou seja, para não trair a sua base, você... Eu refutei o acordo. E aí fui para casa É verdade que pensando. Você a pé do centro da cidade até Tijuca. Magna Vida, os que me acompanham sabem disso. Que eu fui tão indignado, fui até o Tijuca andando, pensando na vida. E aí, obviamente... Mas na madrugada o Santoro te liga. Pois é. Aí eu recebo um telefonema de um amigo querido e que estava participando da organização da campanha do Flávio Bolsonaro, que é uma figura carismática, um cara muito querido, Flávio Bolsonaro, tijucano como eu. A gente não tinha feito política junto, mas já havia, além da relação de admiração, a perspectiva do Flávio embarcar numa candidatura de prefeito do Rio de Janeiro. E foi decidido também no final, ali, nas vésperas da eleição. E justamente quando eu tinha recebido o não de um projeto que estava consolidado e montado, eu fui com o Flávio Bolsonaro e foi a maior decisão, a melhor decisão que fiz. E primeiro que foi uma afinidade... Uma afinidade ideológica profunda e uma afinidade pessoal de um cara que eu admiro, que eu tenho a minha gratidão. Os
meus 140 mil votos, 666, eu faço questão de frisar os 666 votos, cada voto é voto. E, na verdade, eu devo ao senador Flávio Bolsonaro, minha gratidão ao senador Flávio Bolsonaro, aquele processo que vivemos em 2018, que acabou deflagrando todo um processo que todo mundo conhece, como o Rogério bem disse, a expressão de um desejo da população de romper com o sistema, com a política tradicional. E completando o que você tinha dito anteriormente, eu sou acusado na Assembleia Legislativa de promover e sou absolutamente fiel às pautas que nos elegeram em 2018. Eu sou um dos deputados que mais enfrenta o PSOL, a esquerda na Assembleia, e sou acusado dessa guerra, que eu acho muito salutar para a democracia. Agora, falou em guerra, Magna Vita. Você entra, deixa eu passar, não monopoliza a palavra. Temos aqui um vereador. Eu sou o irmão mais velho, cara, eu sou o irmão mais velho. Irmão mais velho. Aqui, você está com quantos anos? Eu tenho 42. E você? 38. 38. Então eu queria voltar a você, Rogério, na questão do bombeiro que você foi, e na questão das redes sociais, na questão da placa da Marielle. Ali você começa a ter um engajamento mais quase que absoluto ali nas respostas a essa questão, né? Exatamente, até porque no primeiro momento houve uma tentativa de associar o ato da quebra a duas coisas que, sinceramente, não foi a intenção do deputado. Primeiro, a destruição de um patrimônio público. Aquilo não era um patrimônio público. Isso foi muito importante porque, num primeiro momento, esse discurso era uma placa fake colada sobre uma placa numa praça tombada do Rio de Janeiro, que é a Marechal Floriano Peixoto. Então, se houve algum ato de vandalismo, foi inicialmente eles terem colocado uma placa num patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Então, o primeiro ponto foi esse. E segundo, tentar associar essa atitude como se fosse um ato machista, um ato racista, pela vereadora ser uma vereadora negra, uma vereadora mulher, quando na verdade não foi isso. Homossexual? Ser homossexual. Na verdade não foi essa a intenção, foi o romper realmente com o sistema. Romper. Mostrar que a narrativa do grito, a imposição de valores não cabiam mais. A população do Rio de Janeiro, do país, não queria mais aquilo. Foi, como ele coloca muito bem, isso, a restauração da ordem. Significa esse novo... Mas não dá para se questionar e nem se confrontar com o fantasma. Quer dizer, ali você tinha uma pessoa que morreu, sem dúvida, de uma tragédia, uma pessoa assassinada, uma chefe de família, com uma família enlutada. Aquele ato, tudo bem, eu compreendo o seu simbolismo, mas aquele ato que ficou emblemático e acabou sendo questionado dentro da utilização de quem conta a história. Sem dúvida. Ou seja, eu tenho muito cuidado em colocar isso, até porque o Correio da Manhã ele coloca na capa um selo com a contagem de quantos dias tem da questão da impunidade do mandante da Marielle, que precisa ser encontrado. Perfeito. E do outro lado, do lado esquerdo e do lado direito, tem um selo também da facada do Bolsonaro, que mostra a quantidade de dias que nós estamos com impunidade sem achar quem mandou o verdadeiro mandante. Perfeito. Dizer, então você tem os dois lados e isso dá uma isenção, mostra uma preocupação. Então o que eu questiono é o seguinte: você como médico, em algum momento não sentiu que você estava ali numa postura que poderia criar para a história um tipo de constrangimento? Está falando de uma pessoa que não podia se defender e que morreu? De maneira nenhuma. Pelo que eu entendi, só para concluir o raciocínio, você e a atitude do seu irmão era em cima de uma placa, independente que seja Marielle, qualquer fosse, que foi colocada em cima de um patrimônio público, colocado numa imposição de transformar em Marte uma pessoa que foi brutalmente assassinada e que aquilo dali foi feito como se fosse uma rejeição a essa visibilidade da esquerda de tentar utilizar o nome da Marielle. Correto o raciocínio? Correto. Na verdade, mais até um pouco do que isso. Não é apenas o utilizar a imagem da vereadora, mas a imposição da narrativa e dos fatos como eles querem. Eu acho completamente justa a homenagem, mas que se faça da maneira correta. Eu não posso, ao bel prazer, a homenagear alguém, colar uma placa em um bem público, como foi feito. E, inclusive, eu falei, não seria um gesto muito mais... Mas você entrou nas redes sociais e você fez um contraponto. O contraponto é isso. Essas duas narrativas que foram... A democracia, estamos aí defendendo. Eu acho que todo mundo tem o direito de criticar, de achar correta a atitude ou não.
Agora, esses 2 pontos precisavam ser combatidos. Primeiro, que era um ato de vandalismo. E segundo, que o ato de racismo. Mas é só ver o que acontece em Cuba com relação à versão da democracia e com a versão de querer posicionar como um ente biológico. Se eu chegar numa praça em Havana e falar morte a Fidel, eu estou preso na hora. Exatamente. A democracia realmente... ele ia chegar na Venezuela também. A esquerda entende bem de democracia. Exato. Agora eu queria voltar a falar um pouco de vocês. É muito importante que nessas entrevistas a gente mergulhe na questão do lado humano das pessoas. Claro. Vocês são irmãos, muito mais do que irmãos, são amigos. Vocês tiveram um golpe muito duro, você com 17 anos e você na época 13. com 13 anos, que perderam um pai, o chefe da família, até sair da Tijuca, veio morar na Barra. Um câncer avassalador, descobriu e morreu rápido. Seu pai, né, teve um câncer, em poucas semanas faleceu. Eu queria colocar esse momento de dor, de luto familiar, isso uniu mais vocês? Sem dúvida, sem dúvida. Só são vocês? Como é que Somos nós dois, nós perdemos a nossa mãe no ano passado, em meio à pandemia, não morreu de Covid, fez uma cirurgia, teve uma embolia. E cada vez mais hoje a nossa família somos nós, os nossos filhos, que os meus filhos são filhos do Rogério e vice-versa. A relação é essa. Eu costumo brincar, inclusive, o seguinte, olha, o Rogério... Como chamava o seu pai? Meu pai Jorge de Amorim. Jorge Amorim. E a minha mãe Jana, descendente de libanesa. Somos maronitas do Líbano, católicos do Líbano. E seu pai é advogado. Advogado, professor universitário, minha mãe também é advogada, professora. Também de empresas, né? Isso, tinha uma vida na iniciativa privada. E o interessante, assim, comentando ainda sobre o Rogério e essa relação nossa, que quando eu tenho alguma briga com a minha esposa, o paradigma é o Rogério. O Rogério seu irmão jamais faria isso. Quando minha mãe reclamava muito, tinha uma ligação muito próxima a ela, a gente era muito, muito cúmplice um do outro, né? Minha conselheira. Mas o Rogério era o irmão, o filho zeloso, estava todo dia, toda hora, almoçava, passava lá de manhã antes de passar visita e tal. E às vezes eu passava uma semana, não ia à casa dela. Ela me ligava, me dava uma bronca. Seu irmão já passou aqui hoje, já me visitou, já almoçou comigo e tal. Então o paradigma era ele. Mas Rogério, e pior, Magna Vida. Vocês são tão ligados, você do lado não era ele também indo, não? Era isso que eu tentava, não, mas eu tô Rogério, aqui. Eu ainda vou falar pior. E aí, mais recentemente, meu filho, junto com os filhos dele, lá num final de semana em casa, aprontou e eu fui muito duro com ele, castigo e tal, ele chorando. Falou, Deus é muito injusto. Por que você está falando uma bobagem dessa? Porque meu pai devia ser o tio Rogério. Ou seja, o Rogério é o tio querido, o filho querido, e é um irmão, meu melhor amigo, e é um cara que, mais uma vez dizendo, me completa muito. Como é que foi diferente? 17 anos, já tem uma consciência, já tem um... Como é que foi se entender que o seu irmão passou a ter uma ação paternal com relação a você, ou foi ao contrário, no momento do luto? Não, na verdade, eu não teve essa ação paternal, mas uma de cumplicidade. Eu acho que é a melhor definição. Vimos ali que nós 3 deveríamos e precisávamos nos unir, tanto no aspecto emocional. Foi muito franca com você, ela estabeleceu o marco, a partir de agora somos só nós 3. Minha mãe sempre muito transparente com isso, assumiu esse papel de pai, de mãe, de financiadora da casa, de educadora, todo esse papel. E nos uniu muito. A cumplicidade, não se criou uma relação muito de hierarquia, como paternalismo, não, mas de cumplicidade e amizade. Eu tô com esse problema aqui, me ajuda a resolver. E vice-versa. O que é o problema de um é o problema de um nos momentos difíceis financeiros que atravessamos durante essa fase de, você me dá uma calça que eu te dou uma camisa, eu preciso numa festa, você me dá o seu sapato e eu te empresto a minha blusa. Esse tipo de cumplicidade em todos os sentidos. E como é que vocês transferem isso, a questão da fraternidade, para os filhos? Eu não falo os seus filhos com o filho dele, os seus filhos e os seus filhos. Como é que vocês... São os melhores amigos. Os dois são 2 filhos do Rogério, 2 filhos meus, né? Um casal de filhos meus e 2 filhos do Rogério. Os nossos mais velhos são muito amigos, são muito próximos e tem uma característica muito própria. A menina, que é a Duda, que é a nossa querida ali, o nosso xodó. E o filho mais novo do Rogério, que é muito parecido comigo, do jeito, a forma de... E vai ser o nosso herdeiro político, sem dúvida nenhuma. É um moleque que fala com todo mundo, sabe, bom de papo. E, sem dúvida nenhuma, esse entrosamento... Mas esse DNA político dos Amorins é de seu pai ou de sua mãe? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Formalmente, nenhum dos dois. Formalmente, nenhum dos dois. Minha mãe tinha um relacionamento muito, muito fácil de lidar com as pessoas. Ela tinha essa característica de agregar.
mas nunca fez a política partidária verdadeiramente. E ela, como foi que ela viu a entrada do seu irmão no mundo da política? Na verdade, no início, como todos nós, foi aquela situação de desconfiança no sentido de ele é advogado, será que ele vai largar isso para seguir uma carreira que não dá garantias, que não dá segurança? Mas teve o apoio de todos nós durante toda essa trajetória. Eu estava me preparando para o concurso público de juiz do trabalho, Magnavita. Fiz escola de magistratura, estava pronto a fazer o concurso. E aí, quando você envereda para a seara política, é uma dedicação. Essa mística de que político não trabalha é uma falácia, uma mentira. A gente tem uma dedicação muito grande e eu me preparei muito para isso. Estudei de forma acadêmica, de fato. Eu falo muito aqui no programa e nas entrevistas que eu falo, que eu crio um termo, os quarentinhas. Que é uma geração de 40 anos, quando você tem um governador de estado com 42 anos, que é seu amigo, o Cláudio Castro, onde você tem o Nicola Macione, tem o Zammit, tem o... enfim, você tem o Rodrigo Abel, é uma turma toda, o Rodrigo Bacelar, nessa faixa dos 40 anos. E essa geração está fazendo uma mudança total, eu diria, é uma geração que chega ao poder aos 40 anos. Perfeito. O próprio Flávio Bolsonaro inclui-se nesse rol. Como é que você se sente sendo um quarentinha, preparando o amanhã para seus filhos? Muito satisfeito com essa geração. Independente do viés ideológico, claro que você cita grandes amigos que estão no governo do Estado hoje. Todos nós temos um viés ideológico bem definido, mas é uma geração, antes de mais nada, muito capacitada, que se preparou de forma acadêmica para enfrentar esse processo de mudança. Se a gente olhar o Rio de Janeiro hoje e tudo que a gente viveu no Rio de Janeiro numa história recente, essa geração tem a missão de resolver o problema. O governo Cláudio Castro tem feito muito esse papel. É um governo que chegou ao poder da forma que chegou, diante de uma crise política no Rio de Janeiro. O Cláudio arrasada. O Cláudio com o governo federal destruída. Uma relação com a Assembleia Legislativa muito complicada. O Cláudio Castro tem a missão, no primeiro momento, de ser um bombeiro mesmo, de apagar um incêndio. Mas ele foi além. Ele apagou o incêndio e começou a preparar o território para, se Deus permitir, um próximo governo. Eu tenho convicção que o Rio de Janeiro vai avançar muito. É um cara abençoado, antes de mais nada. Tem que ter uma dose de competência, de sorte e proteção divina, sem dúvida nenhuma. O momento que o Rio de Janeiro está vivendo, que eu sempre classifico como um momento de reedificação do Rio, é protagonizado por essa geração de pessoas competentes e dentro de um novo modelo que não cabe mais aquele toma lá da cá e as práticas da política antiga, que tentaram reinventar agora, mas que definitivamente isso está expurgado de uma vez por todas da política. Agora, Rogério, você como médico, um dos grandes problemas na gestão pública, na vida pública, é a questão da saúde pública. Você como médico, você foi inclusive voluntário no Café Green na questão de operar de forma gratuita, por isso, você sente na ponta a falta de material, a questão dos problemas relacionados à saúde. Como é que você como vereador, quer dizer, deixando de ser espectador e sendo um agente político, pode agir e ajudar a solução desse problema? Porque saúde é realmente um caso extremamente preocupante e que merece uma atenção que às vezes não é dada pelos governantes. Sem dúvida nenhuma, né? Saúde é o principal problema da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Não tenho a menor dúvida disso. Essa fila louca de CIGEG, de regulação, ninguém consegue uma consulta, um exame. Costumo dizer que hoje a moeda política, infelizmente, virou a saúde. Conseguir uma consulta, um exame, uma cirurgia, isso acabou virando até uma moeda de troca política, que é definitivamente deplorável. E como vereador, eu venho justamente no intuito de olhar para esse lado de verdade. Eu acho que não são os recursos que estão faltando, e sim questão de uma gestão integrada. Não tem como resolver o problema da saúde apenas no município, no estado ou na federação. Quando você é médico e você enfrenta o primeiro óbito na sua mão, mexe com a cabeça. Aconteceu isso com você? Aconteceu. Como é que foi? Muito difícil. Conta essa história. Meu primeiro óbito, sob minha responsabilidade, digamos assim, foi um paciente no plantão, no Hospital Estadual do Pereira Nunes, Hospital de Saracuruna, vítima de um acidente de carro. Isso é algo que marca muito. Na verdade, eu como pai de 2 filhos, à época 1 ainda, ver o sofrimento do filho, ver o sofrimento da esposa, isso é algo que marca muito. Costumo dizer que talvez essa postura do Rogério ser o cara mais sério, mais centrado, etc., vem muito disso. A medicina faz você amadurecer muito. Lidar com o sofrimento alheio é algo que exige muita habilidade. Você tem que ter a dose certa de humanidade
Mas esse conceito de que o médico é frio e isso não importa para ele é um grande erro. Porque a partir do momento que você perde essa dose de humanidade, você acaba não exercendo a medicina da maneira correta. Mas também você tem que se envolver sabendo dar um suporte para a família, sabendo ser aquele braço de afeto, de carinho. E eu sempre digo isso, eu tenho alguns residentes. É a medicina humanizada, porque você é professor. Você estuda na UERJ e volta depois para a Unirio, da Universidade Federal. Você se forma na Unirio. Isso. Desenvolve a questão, inclusive, da residência de neurocirurgia, fico. E depois volta como... Fico como voluntário durante alguns anos, depois eu volto como professor da neurocirurgia e chefe de clínica neurocirúrgica. Essa questão é muito importante quando eu falo para os meus alunos de medicina, porque eu dou aula na graduação também, para os meus residentes, que são os alunos que vão se formar, né, em neurocirurgia, muitas vezes numa situação muito crítica, um doente em estado terminal, ou então num acidente grave, em que o paciente já chega basicamente morto às nossas mãos, e às vezes eles me perguntam: Rogério, o que eu faço? Eu falei: vá lá e abraça a família. Mostra para aquela família que tudo que eles poderiam ter feito pelo aquele paciente foi feito. Perfeito. Porque isso vai confortar no futuro. Não, o meu parente morreu, mas foi assistido, foi dignamente tratado. Nós fizemos tudo o que poderíamos por ele. Não nós médicos, nós, a família. Para que não fique na família aquela mácula de: será que se eu tivesse feito algo a mais, eu poderia ter salvado meu parente, amenizado o sofrimento? Então eu costumo dizer muito isso. Muitas vezes o grande ato médico é o abraço. Você fez campanha em plena pandemia. Muito difícil. Como é que foi enfrentar uma pandemia dentro de uma ótica de um médico? Foi difícil, Magnavita. Primeiro, nessa questão, eu não fiz nenhum ato com aglomeração, com muita gente, nada disso. Estar nas ruas durante o início da pandemia era algo que nós não fazíamos, era proibido. Então, o que nós fizemos muito lives, reuniões por Zoom. E eu peguei a Covid em um determinado período da minha campanha e tive que me afastar por 15 dias das ruas. Qual foi a sua... Porque eu continuei, mesmo durante a campanha, quando você eu teve continuei COVID? atuando. Você teve Covid quando? Foi em outubro. Como é que você... Início de outubro. Reta final da campanha. Reta final da campanha. Mexe com a cabeça, você vendo os óbitos, vendo o que as pessoas estavam. Quando você pega a Covid, qual foi você como médico, qual foi o filme que passou na sua cabeça? Na verdade, eu tive... Com relação aos filhos, estava tranquilo, porque sabia que tinha um irmão que ia cuidar dele, né? Na verdade, como eu não tive sintomas graves, mas fiquei com bastante febre, falta de ar. Você fica sempre receoso, né? Por mais que saibamos que tem... Né? Passa o filme. Eu já tinha os meus 2 filhos, né? O mais novo também. E quando viramos pais, fica sempre muito medo. Qual a atividade da sua voltar. esposa? Minha esposa é bancária, advogada também, mas bancária do Banco do Brasil. Eu queria... Covid com você. Você teve Covid? Tive Covid, mas também fui assintomático. Foi um dia você só. Teve quando? Eu tive na sequência, as crianças, a família toda pegou dentro de casa. E aí um belo dia eu fiquei sem paladar. Mas não foi o que passei por ele. Não foi ele não. Eu fiquei sem paladar e graças a Deus recuperei bem, não tive... E respeito muito a doença, tá? Também. Antes de vocês... eu fazer a pergunta a vocês, eu vou fazer já com uma inconfidência para ver que não é pegadinha. Eu tive Covid em abril. No dia 1º de abril eu espirrei. 1º de abril, Magno? 1º de abril eu espirrei. No dia 2 eu testei, que era uma sexta-feira santa. Eu fiz um teste no dia da sexta-feira santa. Eu estava fazendo compra. Estava com o princípio... Eu adotei um protocolo de fazer testes periódicos. Cada 15 dias, 20 dias eu estava testando, até porque eu sou obeso e tenho 61 anos de idade. E aí eu espirrei, doutor. E no dia seguinte fiz o teste. Fiz o PCR, não PCR, o antígeno, que é pelo nariz também. E aí quando eu recebi a notícia que deu positivo, eu voltei, fiz o teste. Eu vou confessar a vocês aqui, eu tomei cloroquina. Plaquenol, já tinha meu kit em casa, tomei azitromicina. A única coisa que eu troquei depois das primeiras doses de ivermectina foi tomar Anita, tomei Anita, correto? E tenho certeza que isso me fez, pelo volume de informações que eu tinha, de entrevistas como jornalista, eu tinha certeza que no dia
no dia 2, quando eu fiz o teste, eu fiz uma contraprova do antígeno e ainda testei no dedinho, porque eu queria ter um timeline. Perfeito. Se desse o teste positivo no dedo, é porque eu já estava há uns 5 dias, 6 dias. Então, Você conseguiria mensurar o tempo de contaminação. E aí deu negativo, ou seja, eu sabia que tinha sido recente. E aqui é o kit que eu já tinha em casa, foi usado, e depois os médicos que me trataram, todos utilizaram cloroquina para a mãe, para os pais, para a família, porque eu não tive medo de entrar nesse efeito manada da demonização de uma coisa que, comprovadamente, por milhares de médicos, tinha dado certo. Então, eu estou contando a vocês o que eu fiz. Para perguntar, você tomou cloroquina? Não tomei, Magnavita, mas foi bom você tocar nesse assunto, porque durante toda essa pandemia, essa questão, essa demonização, como você coloca, muito bem, fez algo que, como médico, me incomodou demais. Assim, o tratar o seu paciente é uma incumbência, sobretudo, nossa, do médico. Cada um tem a liberdade, respeitável. lógico. O meu carimbo não é um carimbo, simplesmente. É meu instrumento profissional para fazer aquilo que eu julgo melhor para o meu paciente. E eu tive, tanto o doutor Marcelo Kallister como o Migovski. O Migovski me fez trocar por Anitta, por conta de estudos que eles tinham. E eu te digo o seguinte, eu fiz, não me arrependo, porque eu achava que eu preferia, conversando com você como médico, eu preferia ter talvez alguma sequela hoje, depois da manhã, por ter tentado. É só pegar a questão do remédio da malária, quanto tempo levou se duvidando da eficácia do remédio, quantas pessoas morreram até que o remédio fosse homologado pela OMS. E eu fiz questão de não me pecar pela omissão. Tanto que eu passei tranquilo, mas com todos os cuidados médicos. Agora, você tomou cloroquina? Me permite, acabei que eu não tomei nenhum medicamento porque passei muito bem, assintomático, passei muito bem. Quando eu fui descobrir, eu já estava com a doença já há algum tempo, não tinha tido sintoma algum. Agora, o que é impressionante é que da mesma forma que a gente conversava anteriormente, de fazer palanque político em torno de uma tragédia, que foi a morte da vereadora Marielle, que foi a morte do motorista Anderson, que todo mundo esquece, se fez e se faz até hoje palanque em cima da Covid. Quando o Brasil é um dos países que mais vacinou, o governo federal entregou vacina para todos os estados da federação, e nesse momento que ninguém tinha resposta para absolutamente nada, a cloroquina era uma realidade apresentada. O médico tem a liberdade de receitar o que ele bem entende. Nós tínhamos em casa, Magnavita, guardado ali a cloroquina, para entrar em ação se necessário. E o que estão fazendo com a Prevent Senior é um crime. Um absurdo. De demonização, de imagem, ataque repudiado. Um circo essa CPI, um circo. Não, inclusive o Correio da Manhã tem sido o jornal que tem dado espaço diário para a questão da CPI do R-Norte, que eu chamo do Rio Grande do Norte, RN, porque essa CPI está abrindo aquela caixa preta do maior golpe que teve. É o maior golpe que teve durante o episódio da Covid, que foi a compra de 48 milhões de reais por uma empresa que era representante, trabalhava com produtos de maconha, não tinha nenhum tipo de tradição e não tinha nenhum tipo de histórico que comprovasse que tinha respiradores. Um grupo de ex-ministros do PT, esse grupo de ex-ministros do PT é o senhor Carlos Gaba e o senhor Edinho Silva, junto com o ex-diretor da OAS, que não precisa falar o que significa a OAS, correto? E todos investigados pela Lava Jato, todos tinham sido passados por operações da Lava Jato, viram a oportunidade de fazer um grande negócio, contrataram essa empresa, passaram 48 milhões na véspera. A nota fiscal foi emitida no dia 9 de abril de 20 e na véspera, no dia 8, o senhor Carlos Gaba autoriza pela a transferência de 48 milhões, 2 transferências, 2 TEDs, por conta dessa empresa com capital social de 100 mil reais. Roubo! Assalto. E eu questiono que é a quantidade de pessoas que morreram porque esses respiradores não chegaram. Exatamente. Então você vê, e a CPI ignorou, não foi pior, negou o requerimento do senador Girão
que não permitiu que se investigasse essa quadrilha. Perfeito. E esse dinheiro não foi achado. E não será. Pois é, então você tem um caso concreto, mas por quê? A nota, deputado, que está feita pelo consórcio, no final, eles fazem a questão, a apologia política que estão contra o negacionismo. Ou seja, é um ente 100% político. Então é inacreditável, e eu aproveito que esse programa está sendo compartilhado pelas redes sociais de vocês, para que a gente faça uma reflexão sobre a utilização da política para atingir interesses eleitorais ou eleitoreiros em detrimento do povo. Perfeito. Então, Perfeita colocação. Aliás, a Colocação sua perfeita, atuação, perfeita. A sua atuação na CPI, dos desmandos que teve aqui, até sacrificando uma relação de amizade familiar dos filhos que você herdou com o ex-governador, você colocou essa amizade de lado e enfrentou a questão. Em primeiro lugar, uma fidelidade às pautas que nos elegeram, uma fidelidade à figura, sobretudo, do senador Flávio Bolsonaro, que é a minha liderança política e é quem eu tenho gratidão pelo que vivi em 2018, 2016. E o governador que foi impeachmentado e que tentou, de todas as formas, criar situações esdrúxulas para o senador, utilizando o Ministério Público, a Polícia Civil, investigação. Exatamente, fazendo delações desnecessárias, falaciosas, e, sobretudo, essa questão pontual, a utilização da pandemia como palanque eleitoreiro, quando nós tínhamos um desafio, e temos um desafio muito grande, em primeiro lugar, salvar vidas, em segundo, proteger a economia. Se fizéssemos o que essa turma queria fazer de lockdown permanente, o Rio de Janeiro e o Brasil estavam arruinados. É um desafio constante. E, em paralelo, se salva vidas e se preserva a economia, que em última análise é salvar vidas. O governador Cláudio Castro sofreu com isso. Exatamente. O governador sofreu porque ele reuniu os empresários, queria... Eu estava ao lado dele, eu estava no Palácio Laranjeiras, como vice-líder do governo. E você sabe daquela reunião no dia seguinte, quando o prefeito entrou furioso, entendeu? Disse desaforos ao governador, junto com o prefeito de Niterói, falou até do Correio da Manhã, bateu-se em retirada, porque o Cláudio estava ali salvando empregos. Ou seja, não tinha negacionismo. Ele tinha conversado com setores produtivos, vitais para o Rio de Janeiro, e dando garantias ao setor produtivo que as medidas seriam estudadas, seriam feitas e realizadas a quatro mãos com o setor produtivo, de modo a preservar o emprego, preservar a economia. E o governador Cláudio Castro se saiu muito bem nesse aspecto e conduziu muito bem a pandemia, como tem conduzido. O Rio de Janeiro é o estado da federação que comprou os insumos. A gente recebe a vacina do governo federal, mas o Rio de Janeiro fez o dever de casa, o governador Cláudio Castro, e comprou os insumos mais baratos do Brasil, economizando. As seringas para as injeções foram compradas a centavos. Exatamente. Enquanto teve estados aí da esquerda. Sem falar a logística para entregar a vacina. E, aliás, o Chaves, fazer uma homenagem aqui ao nosso doutor Chaves, seu legítimo, colega, saudoso doutor Chaves. Que foi um herói. Herói. Morreu em combate. Foi. Fazendo uma operação de guerra. Para entregar e em todo o território do estado do Rio de Janeiro. Propiciar essa vacinação em massa do jeito que Agora, já que estamos falando em estado do Rio de Janeiro, quero fazer uma pergunta do seu colega, doutor Luizinho, que é o nosso o secretário, eterno secretário da Saúde, deputado federal. Estava nessa reunião do Laranjeiras, tá? Ficou calado. Entrou mudo e saiu calado, lógico. Eu queria só colocar o seguinte: como é que você vê essa questão das OS? Você tem um deputado como é tido como um deputado probo, mas com as conexões, com Mahatma Gandhi, OS. Isso não preocupa, não? Porque você tem uma pessoa com mandato utilizando isso para abrir portas e abrir cofres, né? Sem dúvida, assim, as OS, por mais que entendamos que alguns pontos elas têm que ser utilizadas realmente, aumenta a nossa responsabilidade como vereador para, de fato, investigar, avaliar, ver se os recursos estão indo de maneira adequada e, sobretudo, se estão ou não tendo desvios. Você já colocou a lupa no Viva Rio, na prefeitura? Estamos fazendo. 1,5 bilhão de contratos, inclusive contrariando normas da prefeitura, que permite mais do que 3 ou 4 contratações, aquilo dali sendo entregues sem nenhum tipo, e ao mesmo tempo não recebendo, porque você só vê o noticiário da Rede Globo e vê o que é que estão batendo no prefeito, porque ali não adianta ser amigo da família Marinho, mas que ali se apanha porque você está... É tão flagrante a ineficiência de uma Viva Rio, né? Magravito, me permite, já que você está tocando nesse assunto, a Viva Rio tem contratos com o governo do Estado. O Rogério diz que o modelo, de fato, essa relação, sobretudo a relação de emprego dos profissionais da saúde,
numa dinâmica peculiar que é a saúde, ela é muito complexa. Obviamente, é necessário muitas vezes, como acontece, se lançar de um contrato com um ente privado, como é a OAS, para que possa colocar o serviço na rua. O Rogério reconhece isso melhor do que ninguém. Agora, eu tive a oportunidade recente, sou vice-líder do governo, amigo pessoal, aliado do governador Cláudio Castro, e tenho a mais absoluta convicção. Não é a política de saúde que o governador determina o que tem acontecido em algumas OS no âmbito do governo do Estado, mais precisamente em algumas UPAs. E aí eu dou a referência da UPA da Tijuca. Nós somos tijucanos, você sabe disso. Eu fui à UPA da Tijuca. Quem está tocando a UPA da Tijuca? Viva Rio. Viva Rio. Cheguei na UPA da Tijuca, pessoas aglomeradas em plena pandemia, uma senhora chorando, mais de 4 horas sem ter o primeiro atendimento na UPA da Tijuca. Eu fiz ali, não estava como deputado, estava como cidadão que sou, e ali fui ao departamento pessoal. Você não criaram com o governador, não? Falei com o governador, criaram óbices para que eu entrasse, e aí eu cumpri o meu papel de fiscalizador, e aí constatei ali aberrações. Por exemplo, uma servidora não tinha um responsável médico no momento, apenas os plantonistas, e aí a minha crítica eu não quero fazer sensacionalismo com isso, não é o profissional que está na ponta, mas é a falta de organização e controle da OAS. A folha de ponto, Magnavita, ela acontece numa folha, num papel de pão, embaixo de um teclado, com uma funcionária fazendo a folha de ponto no computador naquele momento. Ou seja, quem garante que aquele ponto está sendo aferido de fato? Outras aberrações ali dentro, e eu estou de olho, sobretudo, nesses contratos da Viva Rio. Até porque o Estado, literalmente, está adimplente com as OS. Perfeito. O governador Cláudio Castro está pagando e não é a política que ele quer. Não é problema de, lógico. de gestão. Agora, você não vai botar... Como é que você está botando a lupa? Porque o teu irmão já disse que está fazendo. Como é que você está botando a lupa? Porque você conhece. Você conhece, sem dúvida. E sendo médico, lhe dá uma bagagem de ser um fiscal privilegiado. Sem dúvida. Entendo como funciona. Está na Comissão de Saúde, né? Sou vice-presidente da Comissão de Saúde. E a lupa é verificar contrato, Magnavita. Não existe outra forma. É verificar contrato, ver se o serviço está sendo prestado na ponta. Sim, concordamos que nós tivemos os últimos 4 anos no Rio de Janeiro de muita dificuldade do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão. Entendemos que essa fase inicial está sendo utilizada para colocar os pingos nos is, a casa em ordem, só que a cidade precisa das respostas. Eu já disse, e precisamos começar a entregar à população. Eu já disse em editorial no Correio da Manhã que o grande problema nosso, além de ser a impunidade, é impunidade para crimes hediondos. Porque numa pandemia, fazer o que o senhor Edmar fez, com a anuência de um Mário Peixoto, o Lucas Tristão, os contratos da Helena Witzel, o Witzel reabilitar a Unir. Aí vai... Você sabe o que está faltando no Brasil? Pena de morte, para casos como esse. Eu falo isso, já escrevi isso, já assinei. Se a gente fizesse como a China, pegasse esses corruptos e não mandasse a conta para a família pagar a bala, entendeu? Esses problemas estariam parcialmente resolvidos, como é o caso do Nordeste. Quer dizer, o cara é ex-ministro da Dilma, andava de moto, Harley Davidson com a Dilma na garupa. O cara é íntimo, até falo que íntimo até demais da Dilma. E esse cara vai para a Bahia, assume o consórcio, faz uma negociata de 48 milhões de reais na compra de respiradores de uma empresa que era fabricante, negociava produtos da Canibas. O logo da empresa é uma folha de maconha. Uma folha de maconha o logo da empresa. E esse cara paga antes da nota fiscal 48 milhões. A PGE exigia que houvesse uma garantia, que acho que o artigo 52 da 8666 da lei de licitações exige que houvesse uma garantia para um pré-pagamento. Não é feito essa garantia. Esse dinheiro desaparece e ficam os 9 governadores do PT, do PSB, de oposição, PSDB lá, o PSC lá, desculpa, PSC não, PCdoB. PCdoB, que era o Flávio Dino, que mudou, e fica esses governadores querendo dar uma de moralista. A esquerda sendo a esquerda, né? Não aprenderam com a Lava Jato? Você acha que vai ser como a eleição de 2022? Olha, é um ambiente de polarização ideológica, obviamente.
mas tenho a convicção que a resposta das urnas vai ser tal qual 2018. A população cansou, demonstrou em 2018 que não aguenta mais, quer mudança, e nós estamos de saco cheio dessa guerra cultural, dessa guerra de narrativa que tenta nos impor goela abaixo o tempo inteiro, de nos trazer a ditadura do politicamente correto, quando na verdade praticam esses absurdos, como você está dizendo, o Rio Grande do Norte fazendo. Eu vinha para cá para encontrar com vocês, para essa entrevista, eu vi ouvindo na CBN, estava a Miriam Leitão falando na CBN, ela sendo entrevistada, dizendo propérios, todos os adjetivos possíveis contra o presidente da República, e ela pode, você vê que o Bolsonaro nunca pediu controle de meios de comunicação como o Lula está pedindo. Mas você não acha que o governo, o pessoal à direita, não sabe fazer oposição? Porque esses casos, por exemplo, o da CPI do Rio Grande do Norte, era para estar aí nas manchetes, nas redes sociais de todo mundo. E às vezes fica o Correio da Manhã, como eu só repito uma coisa. Quando nós começamos a mostrar de forma inédita os malfeitos que estão nas manchetes do Correio da Manhã do ex-governador Wilson Witzel, ninguém acreditava. Eu tive empresários achando que era campanha do jornal. Depois da gente bater, os outros jornais começaram, porque a gente mostrou tanta coisa, como estamos mostrando agora dessa CPI, que as pessoas não tinham mais como ficar caladas. Quer dizer, é o contraponto de uma mídia que apenas só diz a verdade. Se você parar para pensar, a história do Brasil revela que aproximadamente de 30 em 30 anos a gente passa por uma grande transformação. Pós-Constituição de 88, na eleição de 2018, a gente viveu uma grande transformação com o desejo da população de mudança, um governo que veio para mudar a história do Brasil, e o que nos falta talvez seja a maturidade de nós que chegamos ao poder nesse momento, em primeiro lugar para não se... contrapor, porque em primeiro lugar de contrapor. Eu estou achando que a direita anda envergonhada. Se contrapor com organização e competência. Não adianta só fazer barulho. Mas a direita está envergonhada ou não? Não adianta fazer barulho, tem que ter competência e trabalhar. Em segundo lugar, como advogado e como sem dúvida, sistema... tem que levar a fim as coisas. Eu trabalhei com um colombiano nessa minha andanças pelo Mercosul. Um colombiano, num português muito adaptado, falava o seguinte: o brasileiro tem muita iniciativa e pouca acabativa. O brasileiro precisa dar acabativa e a nossa direita precisa terminar, ir à frente, dar cabo às coisas. A outra questão é uma autofagia. Nós não podemos mais nos destruir como os deputados eleitos, com medo de perder a eleição, um atacando o outro. Eu jurei, para tudo que é sagrado, para meus orixás, eu como nasci em Salvador, mas que adoro o Rio de Janeiro, olha, que eu nem ia perguntar isso. Mas quem puxou foi só eu. Ele pediu. Antropofagia. Então vamos falar de quinoploque. Porque vocês eram Cosme e Damião. Eu chamava você de Cosme e Damião. Saímos muitas vezes na coluna. O que aconteceu com esse Cosme e Damião? Na verdade, foi na eleição de 2000 e agora na eleição de 2020. Nós fomos para caminhos distintos ali, né? Eu tive uma estratégia de focar na eleição do Rio de Janeiro. O mandato de deputado é um mandato glamuroso, de certo aspecto. Mas tem pouca efetividade na vida do cidadão. Até porque as missões mais afetas à vida do cidadão comum são no âmbito municipal. Então era fundamental, até como estratégia política, ter um vereador dentro do nosso grupo político. E graças a Deus a eleição do Rogério está mostrando isso, a gente está se complementando e estamos conseguindo tratar de temas no município, no estado. O Rogério é o relator do plano diretor, que talvez seja o maior ato da Câmara Municipal. O Rogério tem pinta de deputado federal. Sim, talvez um dia, e tem o apoio do nosso grupo. O Rogério hoje é o líder do grupo dos Amorim, o Rogério é quem lidera o processo. E ali a gente teve uma divergência de ponto de vista político naquele momento. E aí... Mas migrou para o pessoal, não migrou? Dizem que mas sim, por culpa do lado de lá, do K ou culpa do R? Olha, eu continuo com a minha consciência absolutamente tranquila, sendo fiel às minhas pautas desde 2018 e sem mudar uma vírgula na minha atuação e na forma de interagir com as pessoas. Nós estamos chegando no final da entrevista. Rogério, a direita está envergonhada? Não sei se envergonhada, mas o deputado coloca muito bem, o Rodrigo coloca muito bem, dessa autofagia acanhada, com medo, talvez essa tentativa de um tentar destruir o outro, e isso acabou prejudicando o processo político como um todo.
Eu acho que talvez um processo de amadurecimento A dessa... própria inclusão do PSL, quando o Bivar resolve... O Sem dúvida nenhuma. Você Nós acha tínhamos... que- Nós Uma tínhamos... ferramenta importante. E dali era uma partidária. ferramenta e era uma geleia, né? Era uma geleia eleitoral que agora, que a questão do fundo partidário, vai ser aproveitado pelo DEM. Quer dizer, o DEM pega e vai fazer um caldo, um sopão dessa... O curioso, Magnavita, é o seguinte: nós contestamos a velha política, vencemos a velha política e nutrimos agora a velha política com recursos financeiros para retornar ao poder, que é o que pretendem fazer. Agora, E a gente precisa reagir. Eu queria voltar ao Rio de Janeiro, a nossa realidade aqui, e já também dentro dessa questão. A Lana Passos, por exemplo, ela era muito ligada ao Gutenberg Fonseca, que vira secretário, o Gutenberg vira secretário de esportes agora. E a Lana está batendo direto no governo do Estado. Agora que Gutenberg virou secretário, como é que você vê esse contexto? Porque é um paradoxo nessa questão de se colocar algumas posições pessoais acima... É uma falta de organização, dessa maturidade que a direita deveria ter assumido. Nós temos muita força no Parlamento Fluminense, por exemplo, mas pouca organização. A gente precisa enxergar, antes de mais nada, quem é o verdadeiro inimigo. A gente não pode deixar a esquerda ganhar em 2022. Mas eu queria colocar que você não é um paraquedista político. Você revela aos nossos telespectadores a sua trajetória como secretário, como organização partidária, como vice do Flávio. Mostra que você se preparou para chegar à conquista de um mandato, tanto que você defendeu a questão da eleição do seu irmão. Mas nós temos muito paraquedistas políticos que vieram no rabo do Bolsonaro, do rabo do cometa, na questão do rabo do cometa Bolsonaro, que acabou levando muita gente. Você acha que isso vai se repetir em 2022? Como é que você Sem dúvida nenhuma, numa eleição dicotômica, né, de extremos, eu não digo nem que é de extremos, é uma eleição necessária. A gente precisa preservar o que a gente conquistou em 2018. É natural e tomara que deputados e aqueles que se elejam num espectro ideológico definido voltem a ter sucesso e êxito. Mas dessa vez, quero eu, com mais maturidade, com mais organização para a gente cumprir o nosso papel. E aí eu falo de forma clara, tem pautas na Assembleia Legislativa, Magnavita, que a esquerda se organiza e nós, que somos às vezes a maioria fisicamente, não estamos ali para debater. A gente vem agora de uma discussão e que a esquerda tentou impor uma narrativa de governador sendo o inimigo do servidor público, quando na verdade... nesse aspecto, vamos salvaguardar a função e o pulso do deputado André Siciliano, que não deixou uma aula, o usado... Ele deu uma aula... Usar as audiências como palanque. Na vida, conduziu ou presidiu algumas das audiências, talvez a maioria delas, como presidente da Comissão de Servidores Públicos, e o deputado, o presidente André Siciliano, deu uma aula de política no dia da votação, quando, na verdade, não permitiu que fizessem palanque de momento, com uma plateia paga, com uma militância paga, e ele não permitiu que isso acontecesse. Mas eu vou além, eu vou em temas como, por exemplo, uma lei recente do deputado Carlos Mink, que, ao contrário do que a direita sempre discutiu, que é a escola sem partido, o deputado Mink aprova uma lei na Assembleia Legislativa que é a escola com partido, partidos de esquerda, autorizando a militância que a gente sabe que acontece nos nossos filhos de acontecer, de ser praticada em sala de aula. No entanto, os deputados de direita, muitos deles não estiveram sequer presentes para votar e combater a esquerda. Uma direita envergonhada que não sabe fazer oposição. Você ser envergonhado ou ser direita, Magnavita. Isso é uma coisa que nós temos que pensar. Ou não... se transformaram em direita por conta de uma conveniência política e momentânea. O governador Cláudio Castro não teve dúvida. O Datena esperava, até deu uma nota sobre isso, esperava, quando perguntou se tinha um candidato, receber algum agrado, e o governador de supetão disse o Jair Bolsonaro. O Datena deu um sorriso amarelo. Está aí na página da Veja essa semana tentando se lançar candidato à presidência da República. Exatamente. Magnavita, eu durmo e acordo todos os dias tranquilo. Eu sou absolutamente fiel em todas as minhas votações com as pautas que nos elegeram, com as pautas que a gente defende. Fidelizado a cada um 100%. dos votos que você... Todos os votos. Não tem um voto meu contrário ao que a gente apregoou em 2018. Agora, nós estamos realmente chegando ao final da entrevista, mas hoje eu até vou abrir um pouquinho mais de tempo, porque como é uma dose dupla, dose dupla, quer dizer, até não vou dar o dobro de tempo que eu dou aos outros, mas um pouquinho a gente vai passar, vamos ter uma flexibilização que é com relação à cidade estar doente. Por exemplo, como é que é a sua relação com o prefeito Eduardo Paes e com a atual gestão da prefeitura?
uma relação extremamente independente. Eu apoio aquelas pautas que eu julgo que são justas e boas para a cidade do Rio de Janeiro. Acabamos de viver uma, que foi a reforma da Previdência, por exemplo, que nada mais foi do que a regulamentação que veio da reforma de Brasília, que eu apoiei, o projeto Reviver Centro, por exemplo, que é uma tentativa de trazer de volta, resgatar o centro da cidade. Mas naquelas pautas que eu sou contrário, eu marco minha posição firme. E mantenho, graças a Deus, um bom relacionamento na casa, justamente por conta dessa independência dessa posição. Um bom relacionamento e o diálogo com o Carlos Caiado, você com o próprio presidente siciliano, não significa ser subserviente. De jeito nenhum. Eu, como independência, mantive... Você tem uma amiga de infância que virou vereadora, chegou... Tenho, Tainá de Paula, fomos amigos de colégio. PT. Pois é, me conta essa história. Amigo de infância. De infância, nós estudamos juntos. Mesma sala, sentávamos um do lado do outro. No colégio Pedro II do Engenho Novo, na Barão do Bom Retiro. Eu boto uma pimenta nisso, Magnavita. Diga. O Pedro II, que é um ambiente de doutrinação ideológica, pegou a Tainá, mas preservou o Rogério, que não foi contaminado. Pois é. Mais ou menos isso. Tem uma relação muito boa. Convivência com a Tainá? Muito boa, continuamos amigos. As pautas ideológicas não votamos juntos, mas nos damos muito bem. E na casa eu consegui, graças a essa independência, a meu posicionamento, sempre em prol da cidade do Rio de Janeiro, visando o bem da cidade, consegui a relatoria do plano diretor. Sou presidente da Comissão de Segurança e Ordem Pública da Casa, sou vice-presidente da Comissão de Saúde, sou primeiro secretário da Comissão de Ética da Casa. Então, eu, graças a essa... Ainda opera, visita os pacientes de banho. Visito, acho que o segredo é dormir pouco. E cuida do grupo dos 2 gabinetes. E trabalhar muito, e continuo. A medicina é minha paixão, assim como a cidade do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro também. Eu sou um carioca apaixonado por essa cidade. E dá para conciliar. Mas ser tijucano... Trabalha muito. Muito barrista. Primeiro o cara é tijucano e depois ele é carioca, né? Sem dúvida. Isso aí realmente é mais ou menos como flamenguista, depois brasileiro no futebol. Aqui é a mesma coisa. Sou tijucano, depois carioca. Não, brincadeira. A gente olha por todos os bairros da cidade. Eu queria encerrar a entrevista falando da questão do futuro, mas sobretudo a questão ainda da questão ideológica. O seu irmão colocou uma coisa muito importante, que é a questão de não deixar a esquerda chegar... Fundamental. Você acha que todo esse passivo que tem relacionado à esquerda, com relação à Lava Jato, Petrobras, essa perpetuação do poder através da utilização do dinheiro público e da corrupção com empreiteiras, com aquilo que existe de mais sólido, a questão relação com a Aécio, Odebrecht, você acha que isso vai ser levantado? E nós temos um ex-presidiário que vai ser candidato a presidente da República. Você acha que isso vai entrar em pauta? Sem dúvida nenhuma, nós temos que trazer essa discussão, uma obrigação, uma missão nossa. Trazer essa discussão da Lava Jato, da corrupção, de tudo o que aconteceu no Brasil. E mais do que isso, falou-se aqui da pandemia, da politização. E eu acho muito curioso que hoje em dia eles usam dados econômicos, por exemplo, o crescimento menor do PIB, por exemplo, brasileiro, do que o esperado, como se fosse algo culpa do presidente da República, não de uma pandemia que nós vivemos no mundo. A economia nós não íamos ver depois? Não, agora vamos ver a economia. Se tivessem feito o que eles queriam, a economia estaria muito pior hoje. E com dados equivocados. O Saxida divulgou, hoje, o Saxida divulga que todas as agências de pesquisa, toda a imprensa, a extrema imprensa, não a imprensa séria, mas a extrema imprensa divulga dados deturpados, comparando o Brasil e a Argentina com números equivocados. A perda face à pandemia foi muito pequena do Brasil, tranquilamente sendo recuperável. Vamos ter o PIB maior que o Japão esse ano. Sem dúvida. Essa modulação da realidade para uma questão ideológica e para conseguir contrapor a vontade do povo, quase lima agora o Paulo Guedes, que ele declarou a offshore dele no exterior, tudo absolutamente legal, tudo declarado tal, e foi transformado isso em um festival de manchete. O Correio da Manhã foi o único jornal que fez 2 editoriais defendendo o ministro Paulo Guedes, que nada de errado, e nem o Roberto Campos, o presidente Roberto Campos, o presidente do Banco Central. Ou seja, matar efetivamente qualquer perspectiva
do Bolsonaro ser reeleito. Assassinato de reputação por assassinato de reputação. Nós temos uma missão muito grande quando eu qualifico a esquerda. Em primeiro lugar, é essa cleptocracia. A quadrilha que assaltou o Brasil. A gente tinha ali, numa guerra fria, ideologicamente falando, a contraposição do modo de produção, a questão macroeconômica. A gente combate a questão do modo de produção socialista, a gente combate a cleptocracia que imperou no Brasil, com essa roubalheira de PT e companhia. E esses mesmos, que são farinhas do mesmo saco, travestidos de uma militância ideológica que quer separar o Brasil e os brasileiros, negros de brancos, homens de mulheres, homossexuais, heterossexuais, que é a pauta que eu abomino na Assembleia Legislativa e boto o dedo na cara. Respondo a alguns pedidos de cassação de mandatos, todos protocolados pelo PSOL, e insisto com pautas como, por exemplo, eu perguntando, que até hoje não foi respondido pela deputada Renata Souza, quem lucrou com a morte de Marielle Franco. Há rumores que a família de Marcelo Freixo lucrou milhões de reais vendendo as inconfidências, a memória da vereadora Marielle Franco para uma grande empresa de comunicação, para fazer uma série e exportar essa série. Série essa que eles impediram que fosse... Você está falando da Antônia... Exatamente, esposa do Marcelo Freixo. Do Marcelo Freixo, que, aliás, o Marcelo Freixo, eu tenho brincado que é Marcelo Caviar Freixo, que agora é Copacabana Palace, Isso. É aquele condomínio no sul da Bahia. Aglomeração. Aglomeração? Que aglomeração? Desculpa, ele foi a Campos, dá para botar numa Kombi. Quando vai para o interior, aglomeração é só quando tem a militância na capital. Ele saiu da capital, nem Niterói ele consegue. Eu vou adaptar esse ao meu discurso. É Marcelo Caviar Freixo, né? É Marcelo Caviar Frouxo, porque ele não responde ao que a gente fala. Não, mas ele até muda de partido. Isso eu escrevi. Ele muda de partido porque ele hoje, no PSB, ele é mais palatável, o estilo sofisticado. Atlântica, sofisticado, champanhe. Ele tem frequentado um condomínio no sul da Bahia, do mesmo condomínio onde caiu o helicóptero do Cavendish. Ou seja, o padrão de vida que ele tem hoje, correto? É para arrepiar qualquer militante. Do pessoal ele não poderia manter. Então muda de partido. E agora o Rodrigo Neves, que é outro grande estrela aí da... Sofisticado. Que foi extrema, está em Portugal e que acaba de ser considerado réu. Ou seja, a justiça considera que ele está envolvido e vai ter de responder processo na justiça, quebrando aquele lado puro de vitimização que eles têm. E aí eu reitero, para encerrar, a questão de 1 minuto para cada um se despedir, cada um com os seus eleitores, falar da satisfação de ter esse bate-papo entre muitos, mas eu considero que nós estamos vivendo um momento onde nós temos que pensar na questão do futuro. Você acha que Freixo efetivamente vai ser o candidato que vai se confrontar com o Cláudio Castro nas ruas? Eu acho que ele é frouxo até para ser candidato. Talvez nem candidato seja. Está tentando agora abraçar a polícia quando deixava ser fotografado do lado dos piores traficantes desse estado. Está tentando fingir que gosta de polícia quando pediu a desmilitarização da polícia. Ele tem ojeriza a arma. Mas ele tem um batalhão. Tem um batalhão. À disposição dele. Eu chamo de batalhão também, inclusive quero te parabenizar. Você foi o primeiro que deu isso. Eu fiz um requerimento de informação, pedindo informação oficial do governo do estado para que explique quais são esses policiais que estão à disposição de Marcelo Freixo. Eu tenho convicção que são policiais na clandestinidade. Não há sessão formal, a gente está apurando isso. E o que é um batalhão do Freixo, por que não ser considerado uma milícia do Freixo? Quem tem uma tropa particular armada, clandestina, sem sessão oficial, é milícia. Eu quero saber quem são esses servidores, a que termos eles foram cedidos para Marcelo Freixo e, mais do que isso, saber que armamento esses servidores levam consigo, que tipo de carro, de viaturas blindadas que Marcelo Freixo usa quando ele é deputado federal em Brasília, talvez na Bahia ou no Copacabana Palace. Não se pode ter um discurso da boca para fora. Ele tem que praticar aquilo que ele apregoa. Bom, queria agradecer, obrigado. Seu encerramento também. Queria agradecer, Magnavita, essa honra de poder estar aqui com você. E colocar que nós precisamos realmente manter o que nós começamos em 2018. É preciso fazer essa mudança no Brasil, na cidade, no estado do Rio de Janeiro. É preciso barrar toda essa cleptocracia, como bem vocês colocaram, você sabe que essas pautas que tanto arruinaram o Brasil. Tem um editorial do Correio da Manhã relacionada a o que eu falo sobre a cleptomania da
esquerda epidêmica, não, a cleptomania epidêmica da esquerda. Exato. Porque os caras não podem ver um pote de ouro que querem meter a mão na cumbuca. Exatamente. Confrontar, olhar o passado e ver tudo o que aconteceu para poder fazer as escolhas corretas, certas, para mantermos o Brasil, nosso Estado, na linha, no eixo, rumo ao desenvolvimento, ao crescimento, que essa pandemia impediu. Eu tenho certeza que o cenário nacional, o cenário do Estado do Rio de Janeiro seria completamente diferente se nós não tivéssemos vivido essa pandemia, esse duro golpe na economia, na saúde, na vida de todos nós. Bom, muito obrigado. Isso foi ótimo ter os dois. Gostaria que um complementa o outro. Entendeu? Você, como médico, cuide da nossa cidade que está doente, Sem da dúvida. nossa política que está enferma, quase na UTI. E você, como advogado, que faça cumprir a lei e a ordem. Muito obrigado a todos. Chegamos ao final desse programa. Programa desse estúdio do Correio da Manhã, que vai também para podcast, vai também para ser transcrito para o nosso Correio da Manhã. Obrigado pela audiência.